Hebreus, capítulo 6, versículo 9 ao 12. Ouçam atentamente a palavra do Senhor que nos diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, falamos com o Pai em Teu nome. Por favor, Pai, nos dá sabedoria do alto. E por favor, Espírito Santo, nos direciona no entendimento da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o ponto da carta que nós diríamos: o que é que ele quer? Onde ele quer chegar? Onde o escritor aos Hebreus quer chegar com tudo isso? Né? Um pouco antes ele faz uma observação muito severa, uma exortação muito severa, falando sobre a seriedade da apostasia. Ele fala coisas duríssimas, né? Ele usa argumentos muito fortes, vamos dizer assim. Então, depois de uma dura advertência em que a apostasia é apontada como algo perigoso e terrível, que acontece nos versos anteriores, o verso 4 ao 8 dessa passagem, o escritor aos Hebreus agora ele fala com os que ainda não tinham abandonado a esperança em Jesus Cristo. Alguns comentaristas sugerem que o escritor aos Hebreus não tinha em mente que os judeus messiânicos, que tinham fé no Senhor Jesus Cristo, não tinham se desviado a tal ponto de estarem em uma situação de destruição eterna, ou de estarem separados para uma condenação eterna, ou que não caíram, como está escrito nos versos anteriores, ou seja, não caíram numa apostasia, não abandonaram Jesus Cristo, não abandonaram a fé, não abandonaram a igreja. Mas, irmãos, quando inicia no verso 9, diz: quanto a vós outros, sugere uma outra linguagem, e não uma de que não chegaram a tal ponto. O argumento aqui é outro. Ou seja, os versos 4 a 8 sugerem a ideia de que alguns já sim tinham abandonado a Jesus Cristo, já tinham abandonado a fé, já tinham abandonado a igreja de Jesus Cristo, já tinham retrocedido à antiga aliança para viver como judeu ortodoxo, e assim ser um inimigo de Cristo, um inimigo da igreja, um inimigo da fé, da esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, se tornando pessoas inimigas de Deus, inimigas do reino do Senhor Jesus, inimigas do próprio Jesus. Mas que muitos ainda não, ou alguns poucos não. A verdade é que não todos que estavam sendo
sendo forstigados pela perseguição, tentados, fustigados pela tentação de abandonarem a Cristo, tentados a abandonarem Jesus como Senhor e Salvador, abandonarem a igreja, abandonarem a fé. Alguns não tinham tomado a decisão de abandonarem. E é o que parece, conforme as Escrituras, conforme o texto vai sendo discorrido. Então o tema hoje, para a nossa meditação, é: perseverar é necessário. Perseverar é necessário, irmãos. Perseverar é necessário. Então, vejamos o verso 9 como: não fique desesperado. Perseverar é necessário. Então, a exortação feita nos versos anteriores, do 4 ao 8, a respeito da apostasia, não são motivo para desespero, para achar que tudo já está perdido. Esse é o ponto que eu falei, né, que alguém poderia dizer: onde ele quer chegar com tudo isso? Por que ele está falando dessa maneira conosco? Onde ele quer chegar, irmãos? Ele quer chegar ao ponto de que os cristãos precisam perseverar. Não podem abandonar a igreja, não podem abandonar a Cristo, não podem abandonarem a fé, mas que precisam perseverar. Então, ainda que falando daquela maneira dura, falando que não seria possível renová-los para o arrependimento, porque estão crucificando a Cristo, mais uma vez, o Filho de Deus, expondo ele à vergonha e ao desprezo, conforme o verso 6 do capítulo 6. Mas não é uma exortação que os reprova. Toda exortação, todo alerta de Deus, toda maneira dura, às vezes, de falar com o povo de Deus, é para levantá-los, reanimá-los, acordá-los, despertá-los a uma vida cada vez mais dedicada ao Senhor, dedicada à fé, dedicada à união e à perseverança. Então não fique desesperado. É o que podemos ver claramente no verso 9, pois ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, há um grupo desses judeus que estão sendo tentados a abandonarem a Cristo, que ele diz: estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, estamos convencidos de que há coisas melhores para nós nos atentarmos, para nós pensarmos, não pensarmos que estamos perdidos porque estamos sendo tentados a abandonarem a Cristo, abandonarmos a Cristo, não porque estamos sendo tentados a ir embora da igreja, a abandonar a fé, não porque estamos sendo tentados, e essa exortação tão severa nos conduza a um abatimento, a uma tristeza, a uma angústia que nos leve a pensar que estamos perdidos. Não é esse o ponto. Mas o escritor aos Hebreus está convencido de alguma coisa aqui, que há coisas melhores a se pensar a respeito da salvação. Não pensar, não focar no fato de que a tentação estava sendo real para eles, a perseguição era real para eles, as muitas mortes, confiscação de bens, as ameaças de morte
a zombaria por eles estarem seguindo Jesus, o Nazareno. Toda essa tentação e a exortação dos versos anteriores não são motivos para um desespero. Há uma maneira diferente para olhar para tudo isso. E ele diz: estamos convencidos das coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ou seja, da maneira dura, um pouco mais severa, apontando os riscos. Sim, Augusto Nicodemos diz, eu concordo com ele. Se eu chego aqui e digo para vocês: irmãos, se vocês abandonarem a fé, se vocês abandonarem a Cristo, vocês estão perdidos e irão para o inferno. Estou falando a verdade ou não? Sim. Por isso, perseverem. Enfrentem as dificuldades com fé e esperança em Cristo. Enfrentem os sofrimentos que vêm contra nós, contra mim, contra você, todos os dias. Superem com paciência e perseverança. Não desistam da caminhada com Cristo. Pois o fim dos que o abandonam, dos que abandonam a fé em Jesus Cristo, dos que abandonam a igreja, dos que o abandonam, é um fim de destruição, nós vimos anteriormente. Então, mesmo falando de maneira tão dura, tão severa, não é motivo para se desesperar. Há coisas melhores para nós nos atentarmos. Há coisas melhores nesses irmãos que pertencem à salvação. Há aspecto na vida desses irmãos que estão sendo tentados a abandonarem a Cristo. Há aspectos, tem coisas na vida desses irmãos que pertencem à salvação. Isso é maravilhoso, irmãos. Que mesmo que nós sejamos tentados a abandonarmos a igreja, a abandonarmos a Cristo e a fé nele, tem coisas em nós que manifestam a salvação. Vejamos que coisas são essas. Primeiro, nós precisamos saber que Deus não é injusto. Verso 10. Perseverar é necessário, não fique desesperado. Perseverar é necessário, Deus não é injusto. Verso 10, ele diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Irmãos, esses irmãos que estão sendo tentados, que são tentados a abandonarem a Cristo, a retrocederem à maneira antiga de viverem, com esperança no Messias, como se ele não tivesse vindo, como se ele não tivesse vindo ao mundo, o Filho de Deus. Todas essas tentações não irão vencer o fato de que esses irmãos que estão sendo tentados são irmãos dedicados ao trabalho de Deus, ao trabalho de Deus, são dedicados, e Deus não é injusto para não olhar a dedicação desses irmãos. Deus não é injusto de maneira nenhuma. Há aspectos na vida desses irmãos em que eles estão empenhados, dedicados a agradar a Deus e a servir na obra de Deus. Vejamos, e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Esses irmãos, eles evidenciam amor a Deus, amor a Cristo, amor ao Espírito Santo, amor a Deus, amor ao Pai. Esses irmãos, eles evidenciam amor. Esses irmãos que estão sendo tentados a abandonarem a
a igreja, abandonarem a Cristo, a fé, como eu estou sendo enfático em falar exatamente as mesmas coisas, eles têm aspectos de salvação, estão empenhados em um trabalho, um serviço ao nosso Deus. Eles têm demonstrado um amor a Deus. Então vejam, eles não somente estão empenhados a um serviço, a um trabalho da obra de Deus, como também eles têm manifestado um amor por Deus e mais, pois servis e ainda servis aos santos. Então vejam, um amor à obra de Deus, um amor ao próprio Deus e um amor aos irmãos. Um amor aos irmãos. Possivelmente o escritor aos Hebreus esteja se referindo ao capítulo 10, versículo 32 ao 34, onde mostra que os irmãos eles estão unidos mesmo em meio aos sofrimentos. Veja o que é que diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos que estavam encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. Irmãos que estavam suportando os sofrimentos e apoiando e ajudando os outros irmãos que estavam sofrendo nas perseguições por causa da fé em Cristo. Os irmãos que estavam sendo ridicularizados por causa da fé em Cristo, os irmãos que estavam sendo presos por causa da fé em Cristo, eles estavam apoiando e abraçando o sofrimento junto com os irmãos. Então Deus não é injusto. E esses são os aspectos pertencentes à salvação. São essas as coisas melhores a prestarmos atenção, mesmo em meio às tentações de abandonarmos a Cristo, de abandonarmos a igreja. E para finalizar, verso 11 e 12, ele finaliza dizendo: continue até o fim. Perseverar é necessário, não fique desesperado. Perseverar é necessário, Deus não é injusto. Perseverar é necessário, então continue até ao fim. Verso 11 e 12, que nos diz: desejamos, porém, continue cada um de vós, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de uma coisa: vocês estão trabalhando, vocês estão servindo a igreja de Deus, vocês estão cuidando uns dos outros, vocês estão demonstrando amor a Deus. Então o desejo nosso, aqui é tanto do escritor aos Hebreus como também os demais líderes das igrejas, dos grupos, entre eles os hebreus. E ele diz: desejamos, porém, que continue cada um de vós, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, continuem trabalhando, continuem demonstrando o amor de vocês a Deus, continuem cuidando uns dos outros, continuem.
Não há muito o que dizer, simplesmente continue. A pergunta para dias tão difíceis de nossas vidas: o que faço quando tudo não vai bem? O que faço quando a tentação está sendo cada vez mais intensa? O que faço quando eu estou passando por tribulações, problemas, dificuldades que me sufocam, que me desanimam, que me colocam em uma situação de angústia, de dor? O que fazer? Continue se dedicando às coisas de Deus, continue perseverando, porque é necessário. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Se naquele momento havia desconfiança, se naquele momento a esperança da salvação futura, a promessa da salvação no nome de Jesus Cristo, se parecia algo irrelevante, incerto, se parecia que o sofrimento era maior do que a esperança no nome do Senhor Jesus Cristo, então continue até aumentar, até crescer a certeza da esperança, a certeza da salvação em sua vida. Então há um ponto em que nós chegamos da nossa perseverança, há um ponto que nós chegamos em continuar demonstrando amor a Deus, dedicação na sua obra e servindo uns aos outros. Há um ponto que é a plena certeza da esperança, a plena convicção de que nós somos salvos e de que nós estamos nos caminhos do Senhor rumo à salvação, a consumação dela. É continuando até ao fim. Verso 12: para que não vos torneis indolentes. Nós não podemos nos tornar indolentes, preguiçosos, lerdos. Mas nós devemos estar apressados, considerando a urgência para superarmos as tentações, os sofrimentos. É não ficando lerdos, é não ficando preguiçosos nas coisas de Deus. Quanto mais caímos numa lerdeza, numa preguiça, de não nos dedicarmos às coisas de Deus, às obras de Deus, os trabalhos de Deus, e evidenciarmos e demonstrarmos o nosso amor a Ele, e os serviços para os com os outros, cuidando uns para com os outros, quanto mais ficamos lerdos, devagar, menos certeza, menos convicção da esperança, da salvação. Então, para nós não ficarmos assim, nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ou seja, ao invés de ficarmos lerdos, preguiçosos nas coisas de Deus, vamos imitar os outros irmãos, os outros que estão perseverando. Vamos imitar os da galeria da fé em Hebreus 11. Vamos imitar os que já herdaram a promessa com fé, os nossos antepassados, da antiga aliança,
os nossos antepassados que já partiram, que morreram com Cristo, pagaram o preço da fé, mas não abandonaram a Cristo. Sofreram sim, morreram sim, mas não negaram a fé em Cristo. Esses devem ser imitados. E nós devemos imitar os exemplos de fé que temos, como aqui em Hebreus 11. Porque eles alcançaram a herança das promessas com paciência. E esse é o ponto. Para que a gente continue até o fim. É paciência. As coisas estão difíceis? Paciência. As coisas não estão indo como gostaríamos que fosse? Paciência. Não estamos tão santos como gostaríamos que fôssemos? Paciência. Paciência. Não estamos tão parecidos com Jesus como gostaríamos que estivéssemos? Paciência. Continue trabalhando, continue servindo, continue amando a Deus, continue até o fim. Não se permita cair numa preguiça espiritual, numa preguiça nas coisas de Deus. Não se renda, não caia numa lerdeza, mas se esforce cada vez mais. Imite os exemplos de fé. Imite os exemplos de fé de homens e de mulheres de Deus que se esforçaram, que tiveram paciência para alcançar a herança das promessas da salvação no Messias, no Cristo prometido, ou no Cristo que veio. Caminhando para o fim, 3 maneiras nós podemos aprender aqui com essa passagem. Primeiro, que mesmo sendo difícil muitas vezes juntar o sofrimento cristão e a perseverança na esperança futura da salvação, é possível perceber uma coisa: o caminho da salvação está sendo confirmada a cada superação, a cada vitória, a cada batalha, a cada luta. Está sendo confirmada a nossa salvação. Mesmo que seja difícil, eu não entendo como eu sou crente e estou sofrendo tanto. Eu não entendo como eu sou cristão e parece que tudo dá errado na minha vida, que nada dá certo na minha vida. Parece que quando eu entrei na vida com Cristo, parece que as coisas ficaram piores. Não, irmãos, é porque agora vivemos e somos contrários a este mundo. Não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos a Jesus Cristo, nosso Salvador, e aguardamos dele a nossa pátria celestial, o novo céu e a nova terra. Aguardamos com paciência o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Segunda coisa é que o testemunho cristão, em como se vive para Deus, como nós vivemos para Deus, dá para nós as marcas de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira vida cristã, de uma verdadeira salvação. Então continue testemunhando o amor de vocês com Deus. Continue testemunhando que vocês têm um coração que ama os irmãos, que cuida uns dos outros, que tem compaixão uns dos outros, que ora uns pelos outros, que abençoam uns aos outros, que cuidam uns dos outros,
que não fala mal dos outros. Continue testemunhando uma vida com Deus. Continue testemunhando, mostrando com muito esforço, com muita dedicação, porque essas são as marcas de uma verdadeira conversão, de que verdadeiramente nós somos crentes em Cristo Jesus. E por último, nós podemos perceber que é com muita dedicação que se encontra a certeza de salvação. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós não temos certeza de salvação, e muitos cristãos não têm certeza de salvação, e a salvação não depende de uma certeza, mas é bom, e até mais, é necessário que nós cheguemos à plena convicção, à plena certeza de salvação. É necessário que nós caminhemos rumo a uma convicção, uma certeza de que nós somos salvos, para o nosso crescimento espiritual, para que nós estejamos mais amadurecidos na nossa vida cristã, e nós tenhamos um crescimento espiritual no nosso relacionamento com o nosso Deus, e não sejamos conduzidos a um abatimento por causa da pressão que vem do mundo, do pecado da nossa carne e da opressão de Satanás. Então, mesmo sendo com muita dedicação que se encontra a certeza da salvação, isso nos leva a sermos mais preguiçosos com as coisas de Deus? Não! Sejamos mais dedicados, sejamos imitadores. Imite os que estão firmes na fé, imite os que morreram firmes na fé, imite na paciência que se alcança a herança da salvação. Irmãos, nós temos uma herança juntamente com Cristo, e herdaremos essa herança, tomaremos posse dessa herança que está juntamente com Cristo. Nós alcançaremos essa herança. Por isso, persevere. Perseverar é necessário, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que sejamos perseverantes em nome de Jesus. Oremos. Pai, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelo direcionamento, somos gratos pela maneira como o Senhor nos ensina, somos gratos, Pai, por nos dar sabedoria e entendimento da Tua palavra. Cuida do Teu povo, cuida de mim, cuida de nós, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ficarmos enganados com este mundo. Não nos deixa, Senhor Deus, sermos confundidos, abatidos ou desanimados com as pressões que vêm contra nós para nos fazer desistir. E mesmo quando a gente chorar, que as nossas lágrimas sejam para regar a nossa fé, que estejamos firmes nas promessas do Senhor, que estejamos firmes em continuar olhando para Cristo, que Cristo seja a nossa inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, que nós estejamos continuadamente olhando para Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.